A chuva tamborilava suavemente contra a janela enquanto Lucas folheava as páginas de seu caderno de anotações. Ele era um jovem músico que há anos sonhava em ter seu talento reconhecido, mas a insegurança e a constante rejeição haviam enterrado suas aspirações mais audaciosas. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Um envelope de papel grosso repousava sobre a mesa, contrastando com a desordem ao seu redor. Não havia remetente, apenas seu nome em letras cursivas impecáveis. O convite, ao ser aberto, revelava uma caligrafia delicada e convidativa. Você está cordialmente convidado para uma festa exclusiva, nesta sexta-feira, às 21 horas, na mansão Eldridge. Venha preparado para uma noite inesquecível. Ele franziu a testa hesitante. Quem teria enviado aquilo? Não havia indicação de que conheciam seu trabalho, mas a promessa de algo inesquecível mexeu com sua curiosidade. Uma breve pesquisa online revelou pouco sobre a mansão, além de ser uma propriedade antiga em uma área isolada. Ainda assim, algo no tom do convite era irresistível. Na sexta-feira, Lucas vestiu seu melhor terno, um presente de sua mãe antes de falecer, que raramente usava. A viagem até a mansão foi estranhamente tranquila, com a estrada sinuosa cercada por árvores que pareciam curvar-se para sussurrar segredos. Quando os faróis iluminaram o portão imponente da propriedade, ele prendeu a respiração. A mansão Eldridge era monumental, com janelas altas e paredes de pedra cobertas por eras. A luz quente que emanava de dentro parecia convidativa, mas havia algo no silêncio absoluto da floresta que o fazia sentir-se observado. Ao entrar no hall, Lucas foi recebido por um homem elegante de expressão neutra. Sem dizer uma palavra, o mordomo o conduziu até um salão decorado com lustres de cristal e mesas repletas de taças de champanhe. Ele tentou se misturar, mas algo o incomodava. As risadas dos convidados ecoavam de maneira harmoniosa demais, como se seguissem o compasso de uma melodia invisível. E assim, ele foi engolido pela festa. Lucas caminhava pelo salão, tentando ignorar a sensação de que todos os olhares estavam voltados para ele. Os convidados moviam-se com uma graça quase coreografada. Trajes impecáveis, sorrisos brilhantes e gestos calculados criavam uma harmonia inquietante. Ainda assim, nenhum rosto parecia familiar e os fragmentos de conversa que ele captava eram desconcertantes. Claro, foi há exatamente 100 anos, dizia uma mulher de vestido vermelho, antes de virar para ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Lucas hesitou, mas tentou puxar conversa. Perdão, 100 anos do quê? Ela inclinou levemente a cabeça, como se tivesse sido pega de surpresa. Da última celebração, é claro. Você chegou no momento certo. Antes que pudesse questionar mais, ela desapareceu em meio à multidão, deixando um rastro de perfume enjoativo. Ele olhou ao redor. Era como se o salão tivesse engolido a mulher, pois não havia sinal dela. A música tocava incessantemente, uma melodia animada que parecia nunca mudar. Lucas percebeu que ninguém parava para comer ou beber. As taças permaneciam cheias, os pratos intocados. Ele tentou pegar um canapé em uma bandeja, mas ao tocar o prato, sentiu um arrepio que subiu por seu braço, como se o objeto estivesse vivo. Caminhando para longe da multidão, ele notou um detalhe estranho nas portas que ladeavam o salão. Cada uma delas parecia idêntica, com maçanetas douradas polidas como espelhos. Quando se aproximou de uma delas, uma mão repousou em seu ombro. Não é permitido sair antes da meia-noite. A voz era masculina, calma, mas carregada de uma ameaça velada. Lucas se virou para encarar o homem, alto, magro, de terno preto impecável, mas com olhos de um vazio profundo. Eu só precisava de um pouco de ar,
respondeu Lucas com a voz fraca. Então aproveite a festa. O homem afastou-se, dissolvendo-se na multidão. Lucas sentiu o suor escorrer por sua nuca. Ele tentava racionalizar, mas nada fazia sentido. Quando tentou novamente abrir uma porta, ela estava trancada. Ele retornou ao centro do salão, onde os convidados dançavam em perfeita sincronia, os pés quase não tocando o chão. Naquele momento, Lucas soube. Algo estava profundamente errado com aquela festa. A inquietação de Lucas crescia a cada instante. Ele tentou se perder na multidão, mas os risos constantes e os olhares fugazes dos convidados o faziam sentir-se isolado. Tudo parecia calibrado demais, como uma peça ensaiada por tempo indeterminado. Caminhando pelo salão, ele se deparou com um grande relógio no alto da parede principal. Seu design era impressionante, com engrenagens douradas e números romanos ornamentados, mas algo chamou sua atenção. Os ponteiros estavam congelados exatamente às 23h59. Lucas olhou para o relógio de pulso, esperando confirmar o erro. Estranhamente, o ponteiro dos segundos também havia parado. Ele se perguntou se era um problema com a bateria, mas descartou a ideia. Olhando ao redor, percebeu que não havia janelas no salão, ou pelo menos nenhuma que mostrasse o exterior. Uma sensação de claustrofobia começou a se formar. Ele tentou disfarçar a ansiedade, mas um novo pensamento o atingiu. Não havia mais ninguém chegando ou saindo. Ele não se lembrava de ver portas de entrada ou saída no salão. Decidido a encontrar uma saída, Lucas percorreu o perímetro do salão e encontrou uma porta discreta que parecia levar a um corredor. A maçaneta estava fria ao toque, mas girou sem dificuldade. Do outro lado, um corredor estreito e mal iluminado se estendia, com paredes cobertas de papel de seda desbotado. Enquanto caminhava, a música da festa parecia diminuir, tornando-se um murmúrio distante. Ele tentou acelerar os passos, mas o corredor parecia interminável, como se cada curva o trouxesse de volta ao ponto inicial. Finalmente, ele parou, respirando pesado. Tentando outra abordagem, voltou para o salão principal, mas, ao entrar, percebeu algo estranho. Os convidados estavam nas mesmas posições, repetindo exatamente os mesmos movimentos que ele havia observado antes de sair. O mesmo casal dançava com passos sincronizados e as mesmas conversas ecoavam pelo salão, palavra por palavra. Lucas sentiu um frio na espinha. Era como se o tempo estivesse parado, congelando todos em um ciclo interminável. Enquanto a repetição no salão o inquietava, Lucas decidiu explorar novamente os corredores que cercavam o local. Desta vez, seguiu uma passagem estreita à esquerda da entrada principal, guiado por uma leve corrente de ar frio que parecia soprar de algum lugar adiante. Os corredores estavam mergulhados em um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos. As paredes estavam decoradas com retratos antigos em molduras douradas, os olhos das figuras pintadas parecendo segui-lo conforme ele avançava. A iluminação era fraca, oriunda de candelabros presos à parede, e cada chama tremulava como se hesitasse em permanecer acesa. Ele parou para observar um retrato em particular. Uma mulher de expressão severa e vestido de gala. Embora a pintura fosse impecável, havia algo nos olhos dela que transmitia uma dor oculta. Ele continuou caminhando, sentindo uma pressão crescente no peito, até chegar a uma sala maior, decorada exclusivamente com retratos. Ali, as molduras estavam organizadas em fileiras perfeitas, cobrindo cada centímetro das paredes altas. Lucas caminhou pelo meio do salão, tentando absorver os detalhes. Algo nos rostos parecia perturbadoramente familiar. Conforme estudava os quadros, ele percebeu que as roupas das figuras variavam de acordo com épocas diferentes, mas os rostos permaneciam iguais. Uma revelação gelou seu sangue. As pessoas retratadas eram os mesmos convidados que ele havia encontrado na festa.
Suas expressões congeladas nos quadros eram quase idênticas às de seus sorrisos mecânicos no salão. Uma moldura em particular chamou sua atenção. Quando se aproximou, sentiu uma pontada no estômago ao reconhecer a figura no retrato. Ele mesmo. Lucas estava ali, vestido em um traje que não era seu, mas com o mesmo olhar atordoado que carregava agora. Ele recuou, a respiração acelerada. Quem pintou aquilo? Como seu rosto podia estar em um quadro tão detalhado? E mais importante, o que aquilo significava? Antes que pudesse pensar mais, um som metálico ecoou pela sala. Ele olhou em volta, tentando identificar a origem, mas a sala parecia encolher ao seu redor. As sombras das molduras pareciam mais escuras, quase ameaçadoras. De repente, a música da festa retornou, embora abafada e distante. Era como se o salão estivesse chamando por ele. Sentindo-se encurralado, Lucas deixou a sala de retratos e voltou aos corredores, mas a sensação de que algo o observava persistiu como uma sombra em sua mente. Ao retornar ao salão principal, Lucas percebeu que a atmosfera havia mudado. Embora a música continuasse a mesma, havia algo diferente no ritmo, uma batida a mais, como se um segundo coração pulsasse por trás da melodia. Os convidados ainda dançavam e riam, mas agora seus movimentos pareciam mais lentos, quase distorcidos. Então ele ouviu seu nome. Era um sussurro suave, vindo de algum lugar além do salão, deslizando entre as notas da música como uma cobra sinuosa. Lucas. A princípio, ele pensou que sua mente estivesse pregando peças, mas o som se repetiu, mais claro e urgente. Sem pensar, Lucas seguiu a voz, atravessando o salão e descendo por um corredor que parecia mais escuro do que antes. Cada passo fazia seu nome ecoar ao longe, como se o chamassem de dentro das paredes. Ele sentiu uma mistura de medo e curiosidade que o impulsionava a continuar. Uma caminhada o levou a uma porta dupla no final do corredor, decorada com intrincados entalhes em madeira que pareciam retratar cenas de celebrações antigas. Ele hesitou antes de empurrar as portas, mas a voz o chamou novamente, desta vez mais nítida. Lucas, entre. O salão do outro lado era vasto e vazio, exceto por uma única cadeira no centro, voltada para ele. Havia algo quase solene naquele espaço, como uma igreja deserta. O ar estava pesado, carregado de um aroma metálico e doce ao mesmo tempo. Sentado na cadeira estava um homem, ou melhor, algo que lembrava um homem. Sua silhueta era similar, mas os contornos pareciam desfocados, como se sua forma não estivesse completamente fixada na realidade. Ele usava um terno impecável e seu rosto... Lucas congelou. O anfitrião era uma versão mais velha e corrompida dele mesmo. Bem-vindo, Lucas. A voz do homem reverberava como um eco distante, quase arranhando os ouvidos. Quem é você? Lucas perguntou, a voz trêmula. Eu sou você. Ou pelo menos, o que você pode se tornar. O anfitrião sorriu. Mas havia algo profundamente errado naquele gesto. Era o sorriso de alguém que há muito havia perdido a humanidade. Esta festa é mais do que parece, continuou ele. É um refúgio, um lugar onde o tempo não avança. Aqui não há rejeição nem fracasso, apenas celebração eterna. Foi isso que você quis, não foi? Ser parte de algo maior. Ser lembrado. Lucas deu um passo para trás, tentando absorver o que ouvia. Isso é loucura. Eu não quero... Começou ele, mas o anfitrião ergueu a mão, silenciando-o. Todos aqui fizeram suas escolhas, Lucas. Agora é sua vez. Você pode assumir o meu lugar, continuar o ciclo e manter a festa viva, ou destruir tudo. Lucas engoliu em seco. E se eu destruir? O anfitrião inclinou a cabeça, o sorriso esmaecendo.
Então você condenará todos os convidados a desaparecerem. E você também será apagado, esquecido pelo mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pense bem, Lucas. Você sempre quis ser notado. Este é o seu momento. Lucas encarava o anfitrião com o coração disparado. O silêncio do salão parecia sufocar cada pensamento lógico, deixando espaço apenas para o medo e a dúvida. A ideia de perpetuar aquela festa, de prender mais pessoas naquele ciclo interminável, o enojava. Mas o que ele tinha a perder? Ele já não era um homem esquecido, buscando desesperadamente ser notado? Eu não pedi isso, Lucas gritou, sua voz ecoando pelo salão vazio. O anfitrião inclinou a cabeça, o sorriso retornando. Talvez não tenha pedido, mas aqui está. Não é isso que sempre acontece? Nossas escolhas vêm disfarçadas de oportunidades. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Ele se lembrou de todas as vezes que fora ignorado, rejeitado, de suas composições que ninguém ouvira. Agora estava diante de algo impossível, uma chance de deixar sua marca, mesmo que de forma deturpada. Mas havia um preço. Ele deu um passo à frente, fitando o anfitrião diretamente nos olhos. E se eu me recusar? E se eu destruir tudo? Então você nunca terá existido para ninguém, respondeu o anfitrião, a voz cheia de gravidade. Não haverá vestígios de sua vida, seus sonhos, suas memórias. Você será esquecido por completo, assim como todos aqui. Lucas olhou para trás, imaginando os rostos dos convidados. Cada um deles, preso em um ciclo eterno, vivendo uma celebração que nunca terminava. As vozes deles ecoaram em sua mente. Risadas vazias, frases repetitivas, olhares desesperados, escondidos sob sorrisos brilhantes. Não é uma escolha justa, murmurou ele, cerrando os punhos. Escolhas raramente são, respondeu o anfitrião calmamente. Lucas fechou os olhos. Por um momento, imaginou como seria viver como o anfitrião, preso naquela mansão, enquanto o mundo lá fora seguia sem ele. Mas então pensou em algo mais aterrorizante: perder-se completamente, desaparecer sem deixar rastros. Ele abriu os olhos, sua decisão tomada. Eu escolho destruir. O sorriso do anfitrião desapareceu, substituído por algo que poderia ser desespero ou alívio. Muito bem, Lucas. Que assim seja. O salão começou a tremer, como se as paredes da realidade estivessem se desfazendo. Os lustres de cristal estilhaçaram e o chão começou a ruir sob seus pés. Gritos ecoaram de todos os lados, enquanto os convidados desapareciam como fumaça. Lucas sentiu um peso esmagador em seu peito, como se sua própria existência estivesse sendo arrancada. Você fez sua escolha. Agora desapareça com ela. As últimas palavras do anfitrião ecoaram antes de sua forma se dissolver no ar. A mansão estava se despedaçando ao redor de Lucas. Paredes outrora majestosas se fragmentavam em poeira, enquanto o chão se dissolvia em um vazio escuro. A música cessara, e os ecos das risadas vazias desapareceram como se nunca tivessem existido. Lucas sentia sua própria forma vacilar, como se ele também estivesse se desfazendo junto com aquele lugar. Enquanto o mundo ao seu redor ruía, ele viu os convidados pela última vez. Suas formas desvaneciam, mas suas expressões eram diferentes agora, aliviadas. Não havia mais sorrisos forçados ou gestos mecânicos, apenas um silêncio tranquilo que parecia quase agradecido. Lucas tentou se mover, mas percebeu que não havia para onde ir. O vazio engolia tudo, e ele sentiu um frio cortante ao perceber que sua própria existência estava sendo arrancada. Sua mente lutava contra o medo, mas uma calma inesperada começou a surgir. Ele havia feito o que era certo, mesmo que isso significasse seu próprio fim. Então tudo parou. O silêncio era absoluto, e Lucas abriu os olhos para encontrar-se de pé em meio a uma floresta.
O céu estava escuro, mas a luz da lua iluminava um espaço vazio onde a mansão Eldridge costumava estar. Não havia sinal da construção, dos convidados ou de qualquer vestígio da festa. Apenas um campo vazio, onde o vento soprava gentilmente através da grama. Lucas olhou para as próprias mãos, esperando ver algo diferente, mas elas pareciam sólidas. Por um momento, ele pensou que ainda estivesse vivo. Então tentou lembrar seu nome, quem ele era, por que estava ali. Mas não havia nada. As memórias de sua vida, suas aspirações, as rejeições que o moldaram, tudo havia desaparecido como fumaça. Ele não sentia dor nem tristeza, apenas uma estranha sensação de leveza, como se sua mente tivesse sido esvaziada. Ele era um fragmento de algo que existira, mas que agora não tinha mais peso no mundo. A lua se moveu por trás de uma nuvem, mergulhando o campo em escuridão. Quando a luz reapareceu, Lucas já não estava mais ali. No entanto, longe dali, em uma cidade desconhecida, um convite repousava sobre uma mesa. A caligrafia era elegante e as palavras prometiam uma noite inesquecível.